Bem, agora eu vou explicar como que eu estou esperando esse trabalho, tem surgido algumas dúvidas, então para dirimir essas dúvidas, vai valer a nota da segunda VA. Então, como é que vou fazer o trabalho, como que eu vou apresentar esse trabalho? Primeiro, qual foi a teoria que escolheu? Custos, marketing, RH, lixo, enfim, organização, planejamento, qualquer que tenha sido, vocês têm que ler sobre o assunto. Ler livros, ler artigos, ler cartilhas, ler o estado da arte. Ler e ler. Depois, então, sobre o assunto escolhido, buscar artigos, livros, materiais relacionados ao tema e lê-los. Ler e colocar partes que são interessantes no trabalho. Então, colocar o que vocês já filtraram aqui de mais importante no trabalho. No segundo momento, vocês vão descrever esse setor escolhido. Eu deixei uma margem lá de inúmeras possibilidades. Mel, sei lá, mandioca, enfim, tem muitas coisas ali. Então, você vai procurar quanto se produz de mel, qual é a produtividade média, como é que tá, enfim, tudo. Então, você vai descrever setor escolhido. Então, descrever o sistema escolhido. Então, eu coloquei aqui alguns locais que vocês podem ter informação. São só algumas poucas dicas, certamente vocês vão conhecer outros. Então, no IBGE eu uso muito o Sidra, mas vocês podem usar a pesquisa municipal, e, enfim, uma série de os mapas, né, que eles dão, a parte cartográfica, uma série de coisas interessantes que o IBGE dá sobre vários setores produtivos, as CEASAs, o CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, as federações, não, a Federação dos Produtores, das Apicultores do Brasil, a Federação das, como é que chama? Raízes e Tubérculos, para falar da mandioca, a Federação dos Produtores de Leite, enfim, eu tô falando federação, mas tem outras denominações aí de agrupamentos do setor que costumam publicar muita informação, estatística para caracterizar esse setor. Então, para vocês é muito importante se alinharem a essas organizações setoriais que trazem, por exemplo, consumo per capita, produtividade, enfim. A Embrapa tem muita coisa boa também, existem muitas Embrapa Gado e Leite, Embrapa Fruticultura, Embrapa, enfim, vocês vão procurar. O CPEA e o IPEA trazem muita coisa relacionada a mercado de trabalho no meio rural, uma série de outros elementos, preço de produtos agrícolas. EPAMIG, EPAGRE, IPA, EMATER são algumas empresas de extensão rural também que tem materiais bons, sobretudo a EPAGRE eu gosto muito, mas tem muitas outras, só fica essa dica, né, que as empresas de extensão rural, essa EPAGRE é de Santa Catarina, não, Incaper, né, e a Incaper do Espírito Santo é muito boa também, enfim, mas todas as demais, de todos os estados, costumam trazer materiais, então nessa procura vocês podem achar outras, tá? Então, primeiro, ler sobre aquele aspecto mais teórico, depois procurar, ler, filtrar, organizar essa caracterização do que vocês vão comentar, e por fim, juntar as duas coisas mostrando uma contribuição que vocês vão fazer. Então, mostre na prática que tipo de sugestões você implementaria para o dono dessa fazenda ou o contratante dessa cadeia produtiva. Quem estiver pensando em cadeia produtiva não necessariamente é funcionário de uma fazenda. Pode ser funcionário da CNA, funcionário do SENAC, funcionário de uma dessas federações que tem como função propor melhorias de coordenação e governança nas cadeias produtivas. É uma possibilidade. Então, baseado na literatura, que é aquele primeiro ponto, e nos dados do setor, você vai fazer recomendações. As suas recomendações não tem que ser com relação à sua opinião que você acha que vai dar certo. Tem que ser sustentada nessa pesquisa que você fez, tá? Que às vezes vocês pesquisam e continuam falando a mesma coisa que vocês achavam antes. E às vezes esse achismo não
reverbera o que está na literatura. Então, tenham esse cuidado, né, de olhar o que os dados têm mostrado, o que a teoria tem mostrado, porque ele é que é o sinal de como que deve caminhar. E uma recomendação é que vocês façam infográficos. Em todas as áreas que eu coloquei, é possível fazer um infográfico. Tem muitos aplicativos, softwares, ou mesmo vocês podem fazer na mão, até desenhado, não tem problema. Mas essa questão visual aqui tá bem pequenininho, porque eu coloquei vários só para ilustrar, mas isso ajuda a caracterizar e fazer recomendações, tá? Então, em qualquer dos temas que eu coloquei, é possível fazer um bom infográfico. Enfim, então esses foram os temas. Então, a campanha de marketing para produção. E aí depois tinham várias cadeias produtivas, né? Então, vocês vão estudar o que é uma campanha de marketing, tenham cuidado, porque marketing não é publicidade, tá? Então, vocês vão caracterizar esse setor, quem é o consumidor, onde está esse nicho de mercado, lembra dos 4Ps, enfim, colocar isso visualmente pra gente. Gestão de pessoas na fazenda, então vamos ler sobre gestão de pessoas, depois gestão de pessoas em fazenda, no setor que eu escolhi, qual é a situação, que medidas eu devo adotar para otimizar esse processo, quantos funcionários esse setor contrata, organização de custos numa produção real. Então, novamente, não adianta falar de COI, COT, CT. Não é isso que eu quero, eu não quero só a teoria. Então, assim, a gente já tem essa noção, vocês vão ler mais sobre custos, tem muitos artigos de custos por setor, então vocês vão ler, depois vocês vão caracterizar esse setor e depois vocês vão pensar em como estruturar isso, que itens pesam mais no custo dessa cadeia produtiva que você está estudando. O preço, ele é dado pelo mercado, ele é um preço que você consegue definir, quais são os gargalos em relação ao manejo que interferem no custo. E assim sucessivamente, todas essas itens passam por esse processo que eu recomendei agora há pouco, tá? Então, é isso, um ótimo trabalho para todo mundo.